Olá, tudo bem com você? Você sabia que os gregos moldaram a civilização ocidental? Eles contribuíram com a matemática, com a engenharia, com modalidades esportivas, com a filosofia, entre tantas outras coisas que estão presentes até hoje entre nós. Mas eles tiveram que conviver com um enigma que só fora desvendado no tempo certo. Você gostaria de saber qual é o grande enigma dos gregos? Então não saia daí. Seja bem-vindo, sou o professor Egivanildo Tavares e hoje quero falar com você sobre o enigma grego. Você gostaria de saber? Não podemos falar de medicina sem falar do nome de Hipócrates, o pai da medicina, grego. Não podemos falar de matemática sem falar no nome de Tales de Mileto e Pitágoras. Os gregos começaram a treinar seus soldados no pé do Monte Olímpia, o que gerou uma modalidade esportiva, as Olimpíadas, um dos maiores eventos que a humanidade conhece de modalidades esportivas. E tudo isso vem dos gregos. Não podemos falar de filosofia e não citarmos Sócrates, o pai da maiêutica, do método dialético, do Platão, que foi discípulo de Sócrates, que criou a metafísica ideológica, o mundo das ideias. Também o Aristóteles, que organizou a lógica, o princípio da identidade, da não contradição e o terceiro dado excluído, o tertium non datum. Tudo isto vem dos gregos. No quarto século a.C., Alexandre o Grande começou a liderar o Império Greco-Macedônico. Ele resolveu helenizar o mundo, difundir a cultura grega. Todos tiveram que aprender o grego. Da Grécia à Mesopotâmia até a Babilônia, da Babilônia até o Egito. Onde o Império Grego dominou, todos tiveram que aprender o grego. E sabe no que resultou? Por volta do ano 200 a.C., o rei Ptolomeu Filadelfo ostentava a maior biblioteca do mundo em Alexandria, ao norte do Egito. E ele queria conhecer o livro dos judeus. Aliás, os livros, pois era uma coleção de livros sagrados. E pela primeira vez, a Bíblia foi traduzida, o Antigo Testamento, no ano 200 a.C., do hebraico e aramaico para o grego. Essa tradução foi feita por 70 homens e diz a tradição que foi 70 dias. E ele chamou de Septuaginta, a versão dos 70. Então aqui nós temos a primeira tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. Veja a influência dos gregos. O Novo Testamento, o livro sagrado cristão, que é associado ao Antigo Testamento judaico, formando assim um conjunto de 66 livros, mas os 27 livros do Novo Testamento, todos, sem exceção, foram escritos na língua grega, pois era a língua dos dias de Jesus e dos apóstolos que dominava o mundo, onde todos falavam, a influência da cultura grega. Hoje, na modernidade, nenhum de nós falamos sem citarmos alguma palavra em grego. A maioria das palavras das ciências são intituladas por palavras gregas. Antropologia. Veja, antropos, homem, logia, estudo. Cosmos, logia, o cosmos, o universo, o estudo do universo. Geografia, geo, terra e grafein, escrever. Os gregos conviviam com um enigma indecifrável. E que enigma era este? Você gostaria de saber? A história do enigma grego começa por volta do ano 600 a.C., quando os gregos passaram a enfrentar na Grécia uma epidemia, uma praga terrível que começou a devorar a vida de sábios e ignorantes, ricos e pobres, homens livres e servos. Eles tentaram se libertar daquela praga terrível que estava dizimando a sua população na Grécia. Começaram a ofertar sacrifícios aos deuses. Eles tentaram satisfazer todos os deuses, sacrifícios para todos os deuses que eles conheciam. E eram muitos, inumeráveis. E eles não conseguiram aplacar aquela ira. Buscaram então o oráculo que orientou que buscasse um homem na ilha de Creta que resolveria o seu problema.
quem seria este? Do sábio Epimênides, que foram buscar Epimênides. E ao chegar em Atenas, diz a tradição, que Epimênides orientou que eles colhessem, tirassem dos rebanhos as ovelhas e não as alimentassem durante a noite, para que elas amanhecessem famintas, ovelhas brancas e escuras, e levasse até o topo da montanha da Grécia. Quando amanheceu o dia, eles fizeram isso. Levaram os sacerdotes, todos preparados, as ovelhas, e soltaram de cima do monte as ovelhas, para que elas descessem. E a proposta era esta: a ovelha que não se alimentar, não buscar o capim, não buscar a relva, esta é a ovelha que deve ser sacrificada ao Deus que está irado com esta cidade. Mas como saber? As ovelhas se aproximarão dos altares e no altar que ela encostar, ela deve ser sacrificada porque o Deus está exigindo como paga da grande justiça. Seria um sacrifício propiciatório. As ovelhas se espalharam e muitas delas não foram à relva. O grande espanto é que elas não se aproximaram de nenhum dos altares dos deuses conhecidos. Foi quando Epimênides chegou à conclusão: temos que erigir um altar ao Deus desconhecido. O altar foi erguido por volta do ano 600 a.C. Agora nós estamos no ano 51 da era cristã, quando o apóstolo Paulo chegou em Atenas. E Paulo chegou à grande praça, ficou observando, admirado, com tantas estátuas, tantos altares, tantos deuses expostos, quanta religiosidade dos atenienses. Paulo conversou com os filósofos estoicos e epicureus e foram introduzidos até o Areópago. E o texto sagrado nos diz, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 22 e 23. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O apóstolo Paulo foi até Atenas naquele ano, na sua segunda viagem missionária, para desvendar o grande enigma grego. Quantos anos, quantas perguntas, quantas questões. Quem é este Deus desconhecido? Paulo diz: este que vocês estão honrando sem o conhecerem, é este que eu vos anuncio. E o apóstolo Paulo começa a mostrar quem é esse Deus, aquele que gerou o mundo, que trouxe à existência as coisas daquilo que não existia. O Deus que de um só fez todas as nações existirem. Era este Deus que os gregos não conheciam. Um Deus que não habita em templo feito por mãos humanas. Um Deus que transcende a história, que criou o homem e que um dia irá julgá-lo por meio de Jesus Cristo. E Paulo torna isso claro quando termina o seu discurso. Muitos estão atônitos e perplexos. E alguns disseram: não, isso é coisa de louco. Outros disseram assim: nós vamos te ouvir outra vez. Ficaram curiosos. E outros não tiveram dúvida. Este é o mistério do altar. É o Deus desconhecido e nós queremos esse Deus. E muitos se renderam à fé cristã naquele dia, passaram a se reunir com Paulo, pois Paulo chegara e desvendara o enigma grego. Que Deus abençoe você e a sua família e até o próximo vídeo, se Deus quiser.